sobre esse texto nessa noite. Acompanhe a leitura desse texto e veja o que ele diz. Diz a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Amém? Até aí, meus irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Iremos então meditar na palavra do Senhor. Oremos. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Mais uma quarta-feira em Tua presença, onde nós dirigimos ao Senhor em oração, colocando diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas petições, porque só o Senhor é que pode resolvê-las. O Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é o Senhor de nossas vidas, o Senhor nos conhece, e sabendo disso nós nos achegamos diante da Tua presença, tributamos ao Senhor louvores, toda honra e toda glória ao Senhor somente. E o Senhor é o nosso Deus, o Senhor criou todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, que Teu Espírito Santo, que é o nosso intérprete por excelência, é o Teu Espírito que nos traz clareza, entendimento acerca daquilo que a gente ensina, daquilo que a gente prega. É o Teu Espírito que nos ilumina a mente por meio da Tua palavra. E que o Senhor faça isso, que esse texto faça sentido para a vida da Tua igreja, para o Teu povo, e acima de tudo que isso seja evidenciado na vida e em nossas vidas, na nossa vida corriqueira, na nossa vida trivial. Que o Teu reino avance, que o Senhor receba glórias para si. Em tudo Teu nome seja glorificado, e nós te pedimos tudo isso, confiantes em Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema que nós iremos pensar nessa noite é o seguinte: maravilhoso demais para mim. É sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Eu até abri uma caminha anterior para essa próxima semana. Eu falei, vou pregar no texto e tal. O tema é maravilhoso demais para mim. E de onde é que eu queria esse tema? Esse tema eu queria justamente no verso número 6, quando o salmista diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Meus irmãos, vejam, os salmos, ele nos fornece algumas informações, e nas entrelinhas de alguns salmos nós somos informados acerca de algumas situações, ocasiões, onde nós conseguimos perceber, por exemplo, emoções, situações. Os salmos são ricos a tal ponto de, na leitura do salmo, você meio que consegue se enxergar na cena do que está acontecendo. O Salmo de número 139, sem dúvida, é um dos mais belos saltérios que nós temos nas Escrituras Sagradas, porque nós estamos diante de um texto com cerca de 3.200 anos atrás. Então nós estamos diante de um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos. E como é que o salmista conseguiu chegar a esse entendimento de declarar o que está escrito aqui no Salmo 139?
Então, eu penso que nada mais oportuno do que nós estarmos diante de um texto e ficarmos assim, é maravilhoso demais para mim. As informações que nós iremos ver de maneira expositiva aqui nessa noite, nós vamos perceber que o Senhor é simplesmente incrível, indizível, não sei nem se existe essa palavra. Ele é extraordinário. E nós vamos ver isso nessa noite. É maravilhoso demais para mim e para você. Tá bom? Então, veja, antes de a gente começar a meditar nesse texto, eu queria contar uma história para vocês. A gente sempre vai e volta com uma história, né? A maioria dessas histórias que eu conto, para que vocês entendam, ou é oriunda de algum livro, algum filme, alguma coisa, ou sou eu que invento mesmo. A gente tem uma mente um pouco fértil e a gente aprende, né? Eu vi essa história em um livro, em um filme, na verdade. Uma pessoa que contou essa história no filme e eu disse, rapaz, está certinho com o sermão que eu vou pregar. Que história é essa? Veja, deixa eu te contar. Essa história é a história de um rei, um sábio, um grande rei sábio. E conta-se que certa feita um garoto, uma criança, chegou para esse rei e fez a seguinte pergunta: grande rei sábio, qual é o tamanho de Deus? A criança perguntou: qual é o tamanho de Deus? E o rei ficou um pouco travado, inquieto com essa pergunta. Como é que eu vou responder que tamanho Deus é? Aí o rei, em sua sabedoria, me disse: garoto, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. E eu lhe pergunto o seguinte, disse o rei para o garoto: garoto, você sabe quantos grãos de areia temos no mundo? O menino perguntou qual era o tamanho de Deus. Ele disse: eu não sei. Eu não sei o tamanho de Deus. Como é que você me pergunta se eu sei quantos grãos de areia tem no mundo? E o sábio rei falou o seguinte: está vendo como é difícil a gente entender acerca das coisas que são infinitas e complexas? Está vendo, garoto, como é difícil a gente responder essa pergunta? Mas o sábio continuou. E depois ele continuou essa conversa com o garoto, contando uma história desse garoto. Ele ficou nessa inquietude e disse: garoto, veja bem, existia um grande matemático no segundo século antes de Cristo, por volta de 287, chamado Arquimedes. Arquimedes era um grande matemático e Arquimedes ele chegou a dizer o seguinte, veja, Arquimedes disse: se o mundo é um mundo finito, então não pode haver um número infinito de grãos de areia. Quem disse isso foi o matemático Arquimedes, o rei dizendo para o menino. Então, com o passar do tempo, continuou o rei, ele disse: garoto, com o passar do tempo, os cientistas e os estudiosos, eles conseguiram estabelecer o tamanho médio de um grão de areia. Olha que interessante. Por eles conseguirem estabelecer o tamanho médio de um grão de areia, o que é que os estudiosos e os cientistas fizeram? Eles calcularam quantos grãos de areia cabem na colher de chá. Eles mediram o tamanho médio de um grão de areia, pegaram uma colher de chá cheia de areia, e a matemática foi o seguinte: depois de muito estudo, dizem que eles multiplicaram por todas as praias, por todos os desertos, por todos os locais áridos que existem nessa terra. E a conclusão que os cientistas e estudiosos chegaram foi o seguinte: existem cerca de 7 quintilhões de grãos de areia na terra. Você ouviu bem, quintilhões, 7 quintilhões. Para a gente se situar melhor, você sabe o que é 7 quintilhão? Eu vou lhe dizer: milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Então, os estudiosos dizem que a gente tem uma média de 7 quintilhões de grãos de areia na terra. Depois que o sábio rei disse, o garoto olhou para ele assim: ó, é sério? Aí o rei continuou dizendo o
Olhe para o céu, disse o rei para o menino. E eu lhe pergunto mais uma vez, você sabe quantas estrelas tem no céu? A criança disse, eu não sei. Eu não sei não tem não. Aí o sábio falou o seguinte, veja, os estudiosos estimam que existem mais de 10 sextilhões de estrelas no universo. Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhões. Os estudiosos estimam que existem mais de 10 sextilhões de estrelas no universo. Ou seja, existem mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. Depois disso, a resposta do garoto foi o seguinte: eu estou em estado de choque, rei. É verdade que tudo isso existe? E para terminar, meus irmãos, o sábio rei disse o seguinte: garoto, você sabia que Deus conhece todas as estrelas e ainda por cima Ele chama todas elas pelo nome? Aí o garoto falou, eu não sabia. E para concluir ele disse, garoto, Deus não somente conhece quantos grãos de areia tem, Ele não só conhece quantas estrelas tem e a chama pelo nome, mas Ele também conhece você. E o garoto olhou para o sábio rei com aquele olhar de espanto. E a resposta do garoto, sabe qual foi? Ó sábio rei, é maravilhoso demais para mim. Essa foi a resposta do rei. Então eu penso que essa história, meus irmãos, se encaixa perfeitamente com o que a gente vai ver aqui nessa noite. Então, tanto essa história como o verso de número 6 corrobora para esse tema que nós iremos pensar nessa noite. O Salmo de número 139, meus irmãos, nos apresenta esse Deus que conhece quantas estrelas existem no céu, quantos grãos de areia existem na terra. Ele conhece coisas que são desconhecidas para mim, para você. Ele sabe de todas as coisas. Então, é sobre isso que nós iremos pensar. E sabendo disso, isso é simplesmente maravilhoso demais para mim e para você. Amém, meus irmãos? Amém? Então, se amém, amém. Deixe sua Bíblia aberta no Salmo 139 e nós iremos então meditar nessa palavra de modo positivo. Veja, esse salmo foi escrito por Davi. Nós não sabemos em quais circunstâncias o salmista escreveu este salmo. Nós não sabemos se foi em algum momento em que ele triunfou em uma guerra, ou talvez alguns pensam que ele escreveu esse Salmo 139 após o sofrimento e perseguição que ele sofreu por parte do seu filho Absalão, que foi uma das piores perseguições sofridas pelo salmista Davi. Veja, Davi sofreu perseguição por parte de Saul e também foi uma perseguição terrível. Mas ele também sofreu perseguição por parte do seu filho. É importante que a gente saiba que a natureza da perseguição que ele sofreu por parte de Absalão, segundo o relato do primeiro livro dos Reis, vai dizer que Salomão era o filho que ele muito amava. Era uma pessoa que ele tinha uma estima muito grande. Mesmo e muito embora as atrocidades, o homicídio que Absalão cometeu, o golpe de estado que ele quis dar no pai, depois de tudo isso, Davi não resistiu ao amor que ele tinha por Absalão, permitiu que Absalão voltasse novamente para casa, e foi aí que ele aproveitou para dar um golpe de estado, um impeachment em Davi. E Davi agora sofreu uma perseguição terrível por parte de Absalão. Então alguns estudiosos pensam que o Salmo 139 é um resultado pós-perseguição por parte do seu filho Absalão. Então, a informação que nós temos é que Davi, ele é o escritor do Salmo número 139. É importante nós entendermos também, meus irmãos, que nós estamos diante de um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Então, o relato,
a riqueza de detalhe que nos é apresentada no Salmo 139 é algo simplesmente fantástico. Eu costumo ler os Salmos e existem alguns Salmos que despertam a minha atenção para coisas maiores. Por exemplo, às vezes na minha leitura devocional, eu estou diante de um Salmo 8, por exemplo, e o Salmo 8 ele diz assim, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome sobre toda a terra. Essa declaração com tanta pujança do salmista, eu fico tentando entrar na entrelinhas para você entender quantas emoções e perplexidades está diante do discurso que o salmista está descrevendo no saltério. Pois bem, o Salmo 139 é um relato que a gente fica assim, ó, abismado. É por isso que o tema que nós iremos pensar nessa noite é justamente esse: maravilhoso demais para mim. Nós iremos pensar apenas do verso 1 ao verso 6, por quê? Porque esse salmo ele é dividido em 3 partes. O Salmo 139 nos fala acerca da onisciência de Deus, acerca da sua onipotência e acerca da sua onipresença. Somente Deus é detentor desses 3 atributos. Deus é onisciente, ele é conhecedor de todas as coisas. Deus é onipotente, é detentor de todo o poder. E Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está aqui nessa noite, inclusive. Ele está lá no Japão, ele está lá em Carpina. Ele não está um pouquinho aqui, não. Ele está inteira essência nesse lugar e ele está lá no Japão. Como é que ele faz isso? Eu não sei. A gente sabe que ele faz isso por intermédio do seu atributo chamado onipresença. É sobre isso que o salmista trata esse Salmo 139. E como é que ele começa? Volte seus olhinhos aí para o verso 1. Ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e Tu me sondas e o que, meus irmãos? É bom que a gente participe, porque senão daqui a pouco você vai estar com sono. Eu dou glória bem alto aqui e você se desperta no instante. Tá bom? Senhor, tu me sondas e me conheces. Veja, essa palavra sondas que ele começa no verso 1, essa palavra no hebraico traz a ideia de investigação. Investigar, examinar detalhadamente, como um investigador que conhece de modo completo. Veja, essa mesma palavra sondas, ela é utilizada lá em Números capítulo 13. Em que circunstância? Deus se dirige para Moisés e diz para que Moisés levante alguns espias para sondar e examinar a terra de Canaã, que era uma terra que o Senhor tinha prometido para o seu povo. Vocês lembram dessa passagem, lembram? É claro que vocês lembram. Então veja, os espias iam sondar a terra de Canaã. Então a ideia de sondar é ter conhecimento, investigar cautelosamente, é saber o que eles iam possuir de maneira prévia. O salmista está dizendo: Senhor, tu me sondas. Então, o que ele está querendo dizer é que o Senhor lhe conhece de maneira minuciosa. Onde é que Davi tirou isso? Deus nos conhece de maneira empírica. O âmago, o desconhecido, aquilo que a gente não tem conhecimento. Ele está dizendo: tu me sondas, Senhor. Eu sou diante do Senhor, é como se o salmista estivesse dizendo isso. Eu sou diante do Senhor uma matéria literalmente conhecida por completo diante de Deus. Meus irmãos, veja se isso não é extraordinário. Deus me conhece e Deus me conhece de maneira empírica. Aquilo que a gente acha que a gente não conhece, Deus já sabe, porque Ele sonda. Como um investigador que conhece de modo detalhado. É isso que o salmista está dizendo. Agora, existe uma coisa que é interessante, que eu penso ser pertinente para a gente pensar nessa noite. Medite nisso. E eu pergunto para você: ciente de que Deus nos conhece de maneira empírica, ciente de que Deus nos conhece de modo detalhado, isso para você é bom ou é ruim? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque Deus conhece o nosso coração.
Deus conhece as mais profundas, inescaváveis profundezas da nossa alma. Ele conhece. O Senhor nos conhece de maneira exaustiva. E a pergunta que eu faço para você: você se sente confortável ou desconfortável com isso? Eu penso que as duas perguntas e as duas respostas seriam corretas. Isso é muito bom, principalmente com os eleitos, os ímpios. Isso aqui é o que nós chamamos de dualidade. Essa palavra sonda, ela traz uma aplicação para uma totalidade de todas as coisas. Deus conhece os justos, Deus também conhece os ímpios. E Ele conhece de maneira minuciosa aquilo que ninguém conhece. E o salmista está dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conhece. A palavra sondar e conhecer, ela tem um tenor que nós chamamos de paralelismo. Tanto sondar como conhecer tem o mesmo peso teológico. Ele está querendo dizer a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Você vai ver isso tanto no verso 2 como no verso 3 também. Vai ver mais adiante. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus nos examina, Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém. Deus sabe, tá bom? Então Deus sabe, por exemplo, as inclinações dos nossos pensamentos, a disposição do nosso coração. E isso é simplesmente maravilhoso para mim. Isso me deixa em estado de choque, sabendo que o meu Deus me conhece de maneira empírica, exaustiva. Esse conhecimento, eu preciso dizer para você, esse poder de sondar e conhecer se aplica no trato como Deus define como Ele quer aplicar a salvação. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque no livro de Romanos, capítulo de número 9, nós somos informados pelo apóstolo Paulo que o Senhor diz o seguinte: eu rejeitei a Esaú e amei a Jacó. E ele vai usar uma figura de linguagem do barro e do oleiro. Deus se apresenta como oleiro e diz o seguinte: porventura não tem o oleiro o poder de fazer o barro. Você sabe o que é o oleiro, né? O oleiro que faz, quando você for para trás com ele, você vai ver um monte de estado. Quem faz aquilo é o oleiro. Deus está dizendo o seguinte: porventura não tem o oleiro de fazer um barro. O oleiro não está fazendo uma panela, que ele vê que não está bom, ele faz o quê? Ele quebra, ele bota mais lama, barro, sei lá, e faz de novo, né? Essa é a figura que Deus está se utilizando, perdão. Porventura não tenho eu, Deus, poder sobre o barro, para fazer uns para a honra e outros para a desonra? E ele conclui dizendo, no capítulo 9 de Romanos: quem és tu, ó barro, para perguntar ao oleiro: por que tu me fizeste assim? Ele nos sonda e nos conhece, porque foi Ele que nos fez, meus irmãos. Esse conhecimento que Deus tem a respeito de mim e de você dá-se pelo fato porque eu e você vivemos, moramos, construímos, planejamos, dormimos, fazemos de tudo em um mundo que é dele, criado por Ele. Esse conhecimento do Senhor, ele não se estende somente para a sua criação, como uma coroa da criação voltada para a humanidade. Agora veja que besteira, que parece besteira. Por exemplo, Deus conhece e Deus comanda, e Deus providencia, e Deus ordena até como os micróbios devem viver. Um micróbio, um átomo, uma lagarta, uma formiga. Você já viu as cores de uma mosca? Uma vez eu mostrei aqui. A segunda vez que eu vim pregar aqui. Você já viu como é um tecido muscular? Você sabia que o Sol não pode estar mais próximo da Terra e nem mais distante? Porque a gente morria de calor, morria de frio. Você sabia? Que aquilo que nos é efêmeros, pequeno, sem valor, Deus conhece absolutamente tudo. Isso, meus irmãos, é incrível.
Deus conhece todas as coisas. E lhe digo mais, Ele conhece de maneira empírica. A ideia de empírico é de exaustivo, é de alguém que fez, é de alguém que conhece de verdade. Mas não acaba por aqui. Verso de número 2, vamos lá. Sabe quando o quê? Sabe quando me assento e quando me... Aí ele termina dizendo na parte B: de longe penetras os meus pensamentos. Meus irmãos, sabe quando me assento? Veja, existem duas possibilidades para essa ideia de assento aqui. O salmista pode estar se referindo a ele está sentado mesmo. Porque ele está querendo chamar a nossa atenção para coisas que a gente julga besteira. Sentar, levantar, é besteira. Deus sabe quando a gente se senta. Que besteira. A primeira ideia é como se o salmista estivesse falando como se ele se assenta mesmo. Mas a palavra assento possivelmente também traz uma ideia de uma hora de descanso no momento de guerra. Possivelmente também esse salmo pode ter sido escrito em um momento de triunfo de Davi. Então, em um momento de descanso na guerra por ali, ele diz: Senhor, tu tens ciência que eu descanso em meio à guerra. A ideia de me assento é essa. Tanto se assentar para descansar como se assentar para descansar em meio à guerra traz a mesma ideia. A ideia é a seguinte: Deus conhece até o simples assentar que nós fazemos. Eu sentei, Deus sabe. Ele já sabia. Ele diz: sabes quando me assento e quando o quê? Levantar aqui também traz essas duas possibilidades. De alguém que está sentado, se levanta. Veja que besteira, né? Se assenta, se levanta. E se levantar também traz a ideia de uma vida trivial. Ele sabe o meu caminho. E isso é corroborado no verso número 3. Por que ele diz isso? Porque ele conclui dizendo o seguinte: de longe penetras o meu ou os meus pensamentos. Meus irmãos, parem para ver o que é que está sendo dito aqui. Eu preciso dizer para vocês o seguinte: na história que eu contei para você aqui agora, nós fomos informados que existem, dizem os cientistas estudiosos, que existem cerca de 7 quintilhões de grãos de areia na Terra. Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhões. Quintilhões, 7 quintilhões. Como é que eles fizeram isso? Eu não sei. Dizem que é assim. Os estudiosos e cientistas também dizem que existem mais de 10 sextilhões de estrelas. Deus chama cada uma pelo seu nome, de modo que nenhum venha faltar a sua presença. O salmista está nos dizendo que de longe Deus penetra os seus pensamentos. Pare para pensar comigo: existe mais de 200 bilhões de pessoas de pessoas no Brasil. Eu vou falar só do Brasil. 208, se eu não me engano, 208 milhões de pessoas no Brasil. Deus conhece o pensamento de cada um, sem se confundir o que cada um pensa. Eu vou ser bem pentecostal agora. Tá bom para você ou você quer mais? Deus conhece o pensamento de todas as pessoas. De longe penetras os meus pensamentos. O verso de número 3, a gente tem mais um paralelismo de sinônimos. Volta aí para o verso número 3, acompanha. Esquadrinha o meu andar e o meu quê? E conhece todos os meus? Veja que no verso 2 ele diz: sabe quando me assento e me levanto. No verso 3 ele diz: o meu andar e o meu deitar. São paralelos. Na parte B do verso 12 ele diz o seguinte: de longe penetras os meus pensamentos. E no verso 3 ele diz: e conhece todos os meus caminhos. Ele está querendo dizer a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Nós chamamos isso na teologia de paralelismo de sinônimos ou paralelismo hebraico. É quando o autor quer dizer a mesma coisa, só que com palavra diferente. Vocês entenderam? Então Deus sabe quando a ideia de conhece ou esquadrinhas o meu andar e o meu deitar é ter conhecimento de maneira exaustiva de tudo aquilo que a gente faz.
faz, Deus sabe o que a gente pensa, Deus sabe o que a gente não pensa, Deus sabe como é que a gente age, Deus sabe o que a gente planeja. Deus sabe, Ele simplesmente sabe. Agora, o mais interessante não é nada, principalmente quem tem criança ou filhos ainda dentro de casa, a gente às vezes costuma dizer o seguinte, né? Eu digo para meu filho Mateus, que é o mais velho, quando ele está fazendo raiva, eu digo para ele: Mateus, eu te conheço, Mateus. Os pais aqui não conhecem o filho quando está. Me diga uma mãe ou um pai que não sabe como o filho está com raiva. Sabe ou não sabe? Quando está com algum problema, você não sabe não? Tu está estranho. Às vezes a gente não é de doido, né? Ele pensa que eu não sei, a gente já tem conhecimento. Veja, esse nosso conhecimento de pai e de mãe é um conhecimento baseado no estereótipo, nas expressões do comportamento. O termo usado no verso número 3 é esquadrinhas. Meus irmãos, a ideia é de que Deus tem os nossos pensamentos diante dele. A gente conhece comportamento, a gente conhece coisas manifestadas no estereótipo. Deus conhece o coração. Isso é corroborado até, meus irmãos, no ato de escolher o rei segundo o seu coração em Jerusalém. Porque Samuel escolheu Abinadab e os homens mais bonitos, cada um que passava lá era o mais alto e mais belo em Jerusalém. Aí está Davi, 1,5 m, pastoreando ovelha lá na casa de montanha. E Deus disse: nesse que eu quero não. Aí Deus diz para Samuel: vocês veem o exterior, eu conheço o coração, eu esquadrinho o coração. A nação de Israel estava sob o jugo da Síria, preso pela Babilônia. O Senhor levantou um rei ímpio chamado Ciro e chamou ele de meu ungido. Por quê? Porque ele tem o coração dos reis em suas mãos. Ele conhece, ele esquadrinha essa ideia. O povo queria Saul, Deus disse: não, o governo é teocrático, eu comando vocês, todos não queremos um rei. Aí Deus disse: tá bom, Saul, o pior rei que existiu. O homem segundo o coração que Deus queria, o rei ideal, era Davi. Mas Samuel não. Bota aí a Abinadab, homem bonito, cabelo forte, malhado. Aí estava lá Davi. Meus irmãos, Deus esquadrinha o nosso pensamento. Veja como isso é interessante. Se nós pudéssemos aplicar esse conhecimento acerca da oração que nós dirigimos a Deus, você já parou para pensar que nesse exato momento, quantas igrejas estão cultuando a Deus? Você já parou para pensar? Quantas igrejas estão cultuando a Deus? Você já imaginou Deus assim? Eita, eu vou ouvir quem agora? Não imaginou? Ele simplesmente sabe, ele conhece de maneira exaustiva. Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar e conhece todo o nosso proceder. A ideia é essa. Ele sabe quando a gente sai, quando a gente volta. Ele sabe a preocupação, a perturbação, os anseios. Ele sabe. Meus irmãos, eu devo dizer para você que eu não sei, eu não conheço. Eu sou limitado às informações que Deus me dá segundo a sua palavra. E conforme o seu Espírito nos revela, nós comunicamos. Mas além disso, é só Ele que sabe. Ele conhece. Mas veja, Ele não somente conhece o nosso deitar, o nosso andar, quando a gente se assenta, quando a gente se levanta. Ele não somente esquadrinha a nossa mente, mas agora o salmista, do verso 4 ao verso 6, ele faz uma transição acerca do conhecimento de Deus para com aquilo que ele criou. Verso número 4, veja o que ele diz. Ainda o que, meus irmãos? Verso 4, ainda o que? A palavra não o que? Ainda a palavra não me chegou aonde? E tu, Senhor, já conheces todas. E aqui eu não sei se
gente está falando, por exemplo, eu estou falando com vocês agora. Os estudiosos dizem que quando a gente fala uma palavra, existem mais 13 engatilhadas. Por que não gagueja? Você fala uma palavra, existe um bocado, umas 13 a 16, ele diz. 13 palavras já estão engatilhadas, por isso que a gente engole, né? Não fala besteira. Meus irmãos, a ideia aqui é mais ou menos essa. Aquilo que a gente ainda não falou, Deus já sabe. A palavra ainda não chegou à boca e tu, Senhor, conhece todas. Meus irmãos, Deus conhece cada palavra que nós pronunciamos e nós pronunciamos aquilo que pensamos. E a psicologia diz que o ser humano, por dia, ele tem pelo menos 12.000 pensamentos diferentes por dia. Já pensou? Você tem mais de 12.000 pensamentos diferentes por dia. E você fala, e você externa. Isso molda o seu comportamento. Isso molda a sua personalidade. E Deus lhe conhece. Meus irmãos, eu não gosto de entrar nessa discussão, mas diante de uma verdade dessa, qual é a dificuldade que esse Deus tem? O que seria difícil para Deus a ponto dele mudar a forma de escolher alguns para a salvação e outros não? Quem vive nesse dilema sou eu e você. A verdade é que Deus é sabedor, sábio, poderoso o suficiente para eleger, para escolher e salvar aqueles que Ele quer. E Ele sabe, Ele conhece e Ele sonda aqueles que Ele não quer salvar. É por isso que as Escrituras nos dizem que na igreja existe o trigo e o joio. Alguém aqui já viu um pé de trigo? Já viu? Você já viu? Você já viu um pé de joio? Nunca viu, não? Depois pode uma internet. Você sabe qual a diferença do joio e do trigo? Aparentemente nenhuma. Pega o trigo e faça assim. Você vê o que é que vai ficar na sua mão? Vai ficar o quê? As sementes, os frutos. Se você fizer assim com o joio, sabe o que é que fica? Nada. Aí Jesus termina dizendo, né? Conhecerei a árvore pelos seus frutos. Vocês acham que Ele não sabe, não? Até a nossa salvação é conhecida diante de Deus. Vocês não sabem? Vocês acham que Deus não sabe o que essa congregação está passando? Vocês acham que Deus já não decretou o que vai acontecer amanhã? Eu não sei, Ele sabe, porque Ele esquadrinha, Ele examina, Ele conhece, e isso é maravilhoso demais. Glória a Deus. Eu me limito à minha cabeça de barro, à minha ignorância, e eu diante de um texto desse, eu faço como o salmista diz no verso 6, ao conhecimento é maravilhoso demais para mim. Mas meus irmãos, vejam, eu não quero ser muito enfadonho, a gente já vai se encaminhar para o fim. Perceba o que é que está sendo construído aqui. Tu me sondas e me conheces. Eu estou diante do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o meu proceder, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu falo. Diante disso, meus irmãos, em que posição eu estou diante de Deus? O salmista responde, verso número 5. Ele diz: Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Não me interprete mal, mas se eu não me engano foi o presbítero Alexandre, depois quando prega aqui, certa feita ele disse a seguinte frase: Deus conhece e consegue ver um negro preto numa noite escura, escondido atrás de uma pedra preta. Diga aí.
todo mundo aqui é maduro, né? Para não ser racista, não está sendo racista. Está pregando para estar racista, que é isso, né? Mas, meu bem, Deus conhece um negro preto, uma noite escura atrás de uma pedra preta. Meus irmãos, a ideia do verso 5 é exatamente essa. Porque o que o salmista tem construído aqui é que Deus lhe conhece, Deus conhece o pensamento, Deus conhece o seu olhar, o seu ditar, o seu caminhar. Ele está dizendo no verso 5: tu me cercas por detrás e por diante, tua mão está sobre mim. Meus irmãos, nós estamos encurralados por Deus. Deus está com a gente aqui, Deus está com a gente lá em casa, Deus está com você em lugares que ninguém lhe vê, Deus está com você naquele lugar que você escolhe para pecar. Deus está lá. Os pecados de estimação que existem em nosso coração, Deus sabe. Deus sabe. Certa feita, os escribas e fariseus olharam para Jesus de longe e começaram a conversar. Aí Jesus disse: vocês estão arrazoando em vossos corações. Eles nem falaram. Jesus disse: eu sei o que é que vocês planejam no coração. Nós estamos encurralados por Deus. E o mais belo disso tudo, meus irmãos, para nosso benefício, é que o Senhor vai dizer: todos aqueles que o Pai me deu, eu jamais lançarei fora. É o Senhor que segura em nossas mãos. Sabe aquela música que diz: segura na mão? Não, a gente segura não. Se dependesse de mim e de você, segurar na mão de Deus. Deus nos cerca. Deus sabe, meus irmãos, o que nós fazemos 100%. Eu penso que esse texto é importante para mim, para você, para que a gente se atente, para que a gente desperte para essa realidade. Não existe um segundo sequer, meus irmãos, da minha e da sua vida, que Deus não saiba e que Ele não tenha controle. Os momentos mais incontroláveis, mais perniciosos, mais devastadores da minha e da sua vida, uma das coisas que a gente mais diz ao longo da vida da gente é esse jeito não, a desacabar. Deus sabe. Meus irmãos, vejam, a gente vai se caminhar para o fim e eu devo lembrar para vocês da história de Jó. Capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Jó, nós temos a informação de que no dia em que os anjos se reuniam em uma reunião solene diante da presença de Deus, Satanás se apresenta e Deus questiona Satanás dizendo: você viu meu servo Jó? Homem temente, igual ele na terra não tem, íntegro e que desvia-se do mal. Aí Satanás levanta uma tese. Aí ele diz o seguinte: também adorar o Senhor é bom demais. Olha o Senhor está aí. Adorar com 7 filhos, adorar com uma riqueza que ele tem, com um monte de boi, adorar com essas riquezas todas, até eu. Acho que Satanás diz: até eu adoro. Aí ele levantou a tese de que o verdadeiro adorador adora por interesse. Ou seja, se a gente não tiver nada, a gente não adora. Isso é verdade? Aí Deus disse: sinal verde. Você vai tocar em tudo que ele tem, mas não vai tocar na vida dele, nem nos tempos, nem nada. Meus irmãos, a Bíblia diz que 4 mensageiros chegou para Jó. Foi-se embora os camelos, os cavalos, as terras que ele possuía foram invadidas. Deu um terremoto tão grande que onde estavam os 7 filhos dele, os 10 filhos, morreu com os 7 filhos e 3 filhos. E Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Satanás não ficou satisfeito não. Deveu estar reclamando. Satanás disse: é bom demais de adorar também um homem com saúde. Satanás levantou a seguinte tese, dizendo: o homem só adora a Deus se tiver saúde. Aí Deus disse: tá bom, você pode tocar na saúde dele, mas na vida dele, não. Você percebe que até
o diálogo de Deus. Ele só vai quando Deus quer. Martim Lutero vai dizer que o diabo é como se fosse um cano na coleira, é Deus que segura. Jó ficou tão devastado que a Bíblia vai dizer que ele se coçava com cacos de feira, de tantas chagas que ele tinha no corpo. Do capítulo 3 até o capítulo 28, é só os amigos, é a esposa, ele não tem resposta. Jó murmura, ninguém sabe o que foi que aconteceu com Jó. Quando chega no capítulo 37, final do capítulo 37 ao capítulo 38, Deus agora resolve responder a Jó. Aí ele diz: Jó, cinges o teu ombro e se puderes me responda. E Deus faz uma pergunta para Jó: onde é que você estava quando eu criei os céus e não coloquei uma coluna sequer para segurar o céu? Tu estava onde, Jó? Porque para gente levantar a parede tem que botar essas colunas todas. Tira a coluna dessa aqui. Onde é que você estava, Jó? Ele perguntou: Jó, onde é que você estava quando eu criei os mares e coloquei um limite? Até aqui, não mais adiante. Onde é que tu estava, Jó? Jó, você sabe como é o processo de amamentação da leoa? Capítulo 42, Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Sabe qual foi a resposta que Deus deu para o sofrimento de Jó? Nenhuma. Sabe qual é a conclusão que a gente chega? Que Deus sonda e conhece. Amém, meus irmãos? O que eu estou querendo dizer para você é que existem situações que nós passamos que são terríveis e que muitas vezes a resposta nos é oculta, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Sabe como é que terminou a vida de Jó? Tudo em dobro, dobrado nem tapioca. Tudo em dobro. Diante de tudo isso, nós chegamos à conclusão no verso número 6. E eu encerro esse sermão e essa meditação dizendo o seguinte: verso número 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre o golpe elevado, não posso atingir. Meus irmãos, quem está dizendo isso foi um homem segundo o coração de Deus. Foi o rei ideal para Jerusalém. Foi o homem que triunfou sobre os filisteus, que derrubou Golias. Foi o homem que matou feras. Foi o homem que foi escolhido segundo o propósito de Deus para ser o rei ideal de Jerusalém. E diante de tudo isso, a única coisa que eu devo dizer para os irmãos é o seguinte: isso é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo compreender. Pois bem, o que é que a gente aprende diante de tudo isso? Eu só queria trazer apenas uma consideração para mim e para você. Meus irmãos, leve para você nessa noite no seu coração o seguinte: aquilo que você julga ser pequeno, aquilo que você julga ser efêmero, aquilo que você julga sem valor, eu devo dizer para você, isso é do conhecimento de Deus. E de modo prático para mim, para a sua vida, eu devo lhe dizer o seguinte: hoje pela manhã você se acordou, se levantou e se alimentou, não foi? Foi ou não foi? Você comeu hoje? Você tomou banho hoje? Não. Você dormiu, você se acordou. Você acha que você hoje teve algum livramento que você não viu? Os seus amigos, os seus familiares estão de pé. Por quê? O ar que você respira, essa audição que você tem, que está ouvindo esse pecador, o conforto que você tem dentro de uma igreja dessa para ouvir a palavra, isso é fruto da dádiva de Deus, que Deus já sabia. Portanto, meus irmãos, aquilo que a gente considera efêmero, pequeno, transitório e passageiro, Deus tem isso como sabedor diante de sua presença.
A gente se aperreia um monte de coisa por aí. Aí Deus sabe. Diante de tudo isso, eu só tenho que dizer o seguinte: é o tema do meu sermão. É maravilhoso demais para mim. Eu não consigo alcançar. Eu lembro que meu avô dizia, né? Diante de um negócio desse, eu não sou nem uma unha cravada. Eu sou pequeno demais. Amém, meus irmãos? Deus nos conhece, Deus nos sonda. Sabe aqui nessa noite, sabendo que Deus nos conhece, Deus tem um controle de nossas vidas, Deus tem o controle da sua igreja. Isso é motivo da gente se alegrar. Aquilo que é besteira, aquela música na sopa, aquela dor de cabeça, aquelas besteiras ali, saiba que Deus já sabe tudo. Amém?